Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Começamos com um aviso de Marcelo Rebelo de Sousa, que deixa a hipótese de eleições caso não haja acordo no Orçamento do Estado. Ainda a Presidente do CDS acusou o Ministro das Finanças de não ter nenhuma sensibilidade, nenhuma humanidade para a saúde. Também EDP queixa-se de perseguição e garante que está pronta para a época de incêndios. Nas localidades, falamos de Viseu, é a primeira cidade portuguesa a ter um transporte público não tripulado a andar nas ruas. E para terminar, falamos de António Guterres, que se diz preocupado com a situação na Síria. São então estes os temas hoje em análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Pedro Meira. Pedro, obrigada desde já pela sua presença. Pedro, começamos precisamente por falar de política. Falamos então aqui deste aviso, deste recado, assim lhe podemos chamar, de Marcelo Rebelo de Sousa. Caso não haja acordo, terá que haver aqui, podemos dizê-lo, eleições. É um aviso, é um recado. Como é que podemos interpretar estas palavras então de Marcelo Rebelo de Sousa? Olá, Helena, boa noite e boa noite a todos os telespectadores que nos seguem em casa. Estamos aqui perante uma aparente crise política que eu acho que não vai deixar de ser realmente uma aparente crise política. E que está também relacionada, e peço desculpa por incomodá-lo e por fazer também aqui esta pequena abordagem, tem precisamente também a ver com as metas do déficit e o braço de ferro entre o Governo e os partidos mais à esquerda. O tal braço de ferro entre a geringonça, não é? A geringonça, o que é o conceito da geringonça? A definição de geringonça é uma coisa desajeitada, é uma coisa, no fundo, desestruturada, desengonçada. E este governo minoritário, governo que nunca nos esqueçamos, que, portanto, António Costa perde as eleições e passa a governar com o apoio sustentado, portanto, das esquerdas, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, e sabia-se que a determinada altura esta situação iria chegar, estes braços de ferro iriam acontecer, porque o Bloco de Esquerda e o CDU, como eu tenho vindo a dizer, são partidos de oposição, são partidos, portanto, da destruição e são partidos que estão bem na crítica e não na construção. Isto teria que acontecer. O que é que se passa? Neste momento, portanto, o Centeno foi para além, portanto, do déficit que estaria estabelecido neste orçamento que está a ser executado há 4 meses. Falava-se, portanto, estava previsto 1% de déficit e Centeno, portanto, foi para além do que estava, portanto, combinado com Bruxelas e quer fazer uma redução de 1% do déficit agora neste plano de estabilidade. E existe nos 0,7%, precisamente por causa das metas europeias. Esta diferença, Helena, se não estou em erro, estes 3%, estes 0,03% são 800 milhões de euros. O valor e o número são 800 milhões de euros. É muito dinheiro. E, portanto, é um dinheiro que portanto, o Ministro das Finanças resolve poupar, no fundo, para ter uma meta e um déficit menor, mas depois há este valor que podia ser investido realmente, e esta crítica é uma crítica muito bem feita, quer por parte do Bloco de Esquerda, quer por parte dos outros partidos todos, há um desinvestimento nos serviços essenciais. Na saúde, na educação, na justiça. Na saúde tem-se falado mais, no fundo, porque é o setor mais visível e o setor mais delicado e mais sensível, portanto, na sociedade. Houve esta situação aqui do Hospital do São João, não só a nível da quimioterapia. Que vamos falar mais à frente, também é um dos nossos temas. Há uma ida para além do déficit, que era criticado pelo PS, quando Passos Coelho o fez também nos tempos da Troika. O Mário Centeno acaba, no fundo, por estar a repetir o que tanto o PS criticava. E, no fundo, há um desinvestimento nos serviços essenciais, isto tudo quando há também mais 4 milhões que entraram no ano passado devido à carga fiscal que nós fomos alvo, não é? A nível de impostos indiretos houve um aumento tremendo da carga fiscal e, portanto, há aqui, lá está, uma tal almofada financeira no orçamento que deveria e poderia ser aplicada nos serviços públicos essenciais, sobretudo no caso da saúde. Há agora um braço de ferro, porquê? Porque hoje é votado em Conselho de Ministros este plano de estabilidade, é o antigo PEC, o plano de estabilidade e crescimento no tempo de José Sócrates, e que agora foi substituído por plano de estabilidade, que é apresentado, vai ser votado hoje no Conselho de Ministros e amanhã é apresentado na Assembleia da República. E Mário Centeno tem sido alvo de profundas críticas por parte dos partidos que suportam, no fundo, o governo, o que também não deixa de ser criticável. Porquê? Porque, no fundo, o Bloco de Esquerda e o PCP, mas sobretudo o Bloco de Esquerda, passam então, no fundo, ao aprovarem estes orçamentos de Centeno, têm passado cheques em branco ao governo.
E, portanto, não podem estar lá com o pé dentro e com o pé fora. E, portanto, há também uma crítica que tem que ser feita, no fundo, ao Bloco de Esquerda. Fica muito bem na fotografia fazer esta crítica ao Governo, mas, então, não deem suporte, de facto, ao Governo. Estou convencido que, mais uma vez, vamos ver que quem manda e quem governa, no fundo, é o Bloco de Esquerda e o António Costa vai, pura e simplesmente, sujeitar-se a fazer esta alteração, porque o Bloco de Esquerda é quem comanda efetivamente o país neste momento. Acredita que sim? Sim, de uma forma... E acredita também que o Governo vai ceder e vai aumentar os salários? Eu penso que, que é outra das questões que se colocam também. Outra das questões que se coloca também, que no fundo é a reposição dos salários e a reposição por inteiro. Eu estou convencido que o Governo anda de facto a reboque, no fundo, da esquerda, e isto é uma consequência do facto de ter perdido as eleições, de haver uma minoria absoluta e não uma maioria absoluta, e no fundo esta dependência permanente de António Costa e do PS, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP, e temos vindo a ouvir e a assistir agora, ultimamente, críticas cada vez maiores por parte destes partidos, no fundo, porque aquilo que temos vindo também a dizer, ao aproximar dos atos eleitorais, para o ano temos eleições e o Bloco de Esquerda e a PCP têm que, no fundo, sobreviver, e só sobrevivem criticando e tendo esta visibilidade pública através desta crítica que fica bem, como eu costumo dizer, na fotografia, mas eles próprios são coniventes também desta política de Mário Centeno. Acredita que, de facto, o Orçamento do Estado irá passar? Isto é uma discussão que ainda o Orçamento do Estado já passou. Longe. O Orçamento do Estado já passou para este ano. Este está em execução há 4 meses. Agora vamos ter o Orçamento para o próximo ano, para 2019. E até lá muita água vai correr. Ainda está longe. Ainda está longe. Mas já há aqui algumas questões que se começam a discutir. Algumas questões que se começam a discutir porque, de facto, há um desinvestimento claro e manifesto por parte deste Governo a nível de, portanto, quer na saúde, quer na justiça e quer na educação. O Orçamento da Justiça é o orçamento mais reduzido dos últimos 10, 15 anos. Isso também não se fala muito, mas porque lá está, não tem uma influência tão direta na vida dos portugueses como a saúde. A saúde é, digamos, o termómetro e o barómetro do estado de um país, não é? Os países, e podemos já pegar também nas suas palavras e passar também agora já para o nosso próximo tema, que de facto vamos falar de saúde. E vamos também falar um pouco daquilo que já vinha a falar desde o primeiro tema, um desinvestimento na saúde. Mas, Pedro Meira, o nosso segundo tema foca-se nas críticas de Assunção Cristas a Centeno, no que toca à saúde. Diz então que não tem sido bem tratada a saúde por este governo. Pedro Meira, há uma folga de 800 milhões de euros. Como é que se resolve esta questão? Como é que se resolve este desinvestimento no país? E como é que se pode ver esta almofada financeira que existe? Esta almofada financeira, Helena, é curioso que fala-se muito em percentagens, mas depois é preciso quantificá-las e concretizá-las. Além portanto, dessa almofada financeira, portanto, do déficit passar de 1% para 0,7% dos 800 milhões, há também um desinvestimento concreto no orçamento por parte deste Governo no valor de 400 milhões de euros na saúde. Isto é muito dinheiro. É muito dinheiro. Os problemas na saúde estão detectados há muitos anos, a nível de serviços, a nível de estruturas, a nível de, portanto, de falta de profissionais de saúde, sobretudo de médicos especialistas. Eu creio que há 600 médicos especialistas que estão a aguardar cabimento orçamental para entrar no Serviço Nacional de Saúde. A Ordem dos Médicos tem alertado muito para essa situação. Há também relatórios da OMS, a Organização Mundial de Saúde, no sentido de que deve haver um investimento maior um investimento público, portanto, um investimento maior por parte do Estado. Isto depois tem vindo realmente agora a público porque houve esta denúncia por no parte Hospital de São João, por parte de pais que têm crianças. filhos estão a ser alvo de tratamento de quimioterapia e estão a serem tratadas em corredores. O serviço de pediatria no Hospital de São João funciona em instalações absolutamente degradantes e decadentes. Estamos a falar, por exemplo, no Hospital de São João, mas isto reflete-se em vários hospitais também, mas no Hospital de São João, por exemplo, é um hospital que foi alvo de reformas, mas a nível só de 40% nas suas estruturas. Há 60% das estruturas que estão como estavam na origem, em 1959. Eu ainda não era nascido. E presumo que a Helena também não, muitos dos nossos espectadores também não. Portanto, não só a nível de estruturas, mas também a nível de equipamentos que estão perfeitamente desatualizados. Depois, além disto, temos tempos de espera altíssimos
investimos em muitos hospitais do país. Pessoas que esperam 2, 3 anos para serem atendidas, para terem uma consulta de especialidade. É uma coisa inconcebível. Temos também, portanto, falta de profissionais de saúde, temos serviços pouco eficazes e isto, como eu dizia há pouco, a saúde é o barómetro e o termómetro de um país. Nós afaríamos muito se um país é ou não um país de primeiro mundo, ou do segundo ou terceiro mundo, pelo estado da saúde. E não se compreende que um Estado, e eu não faço esta atenção, isto é uma crítica até partidária, porque este desinvestimento na saúde vem também de trás, sejamos muito claros, vem também de trás de outros governos, que, sobretudo o governo do Passos Coelho, que foi alvo, portanto, da intervenção da Troika, mas este governo desinvestiu 400 milhões de euros na saúde. Isto é muito grave. É muito grave porque temos pessoas, lá está, miúdos, a serem tratados em corredores de hospitais e isto é chocante. Chocante quando temos o governo a intervir em bancos com vários milhões, a intervir em setores que não são essenciais para os cidadãos e quando temos cidadãos a pagar mais impostos e quando os impostos são precisamente para isso, para serem investidos em serviços públicos essenciais, não só na saúde, também na educação e volto a insistir na justiça. Para mim são três setores fundamentais, educação, saúde e justiça. Revê-se nestas críticas da Assunção Cristas que diz então que a saúde não tem sido bem tratada pelo Governo? Sim, revejo-me completamente nestas críticas que a Assunção Cristas faz e o CDS muito bem, mais uma vez, a liderar a oposição. É o CDS que está a liderar, de facto, a oposição. Porquê? Porque são números, são 400 milhões de euros que não se põe na rúbrica da saúde no orçamento, além de que há esta folga orçamental também de 800 milhões. Portanto, é muito dinheiro que pode ser investido. É preciso resolver os problemas do país. É preciso resolver os problemas do país e, sobretudo, nestas situações que são, digamos, flagrantes, em situações, digamos, em que o Estado tem que... Estamos num Estado de direito social, em que o Estado tem um papel fundamental e fulcral para amparar as pessoas mais carenciadas, como são, por exemplo, estes miúdos que estão a ser tratados em corredores de hospitais. E não se venha com esta crítica de que foi o governo de Passos Coelho que lançou a primeira pedra e que até fez duas inaugurações e depois não seguiu. Mas depois quem seguiu o Dr. Passos Coelho no governo foi o governo do PS e o governo das esquerdas e, portanto, este governo tem responsabilidade direta nesta situação. Porque não agora tem responsabilidade direta para a resolver. Exatamente. Aliás, o Presidente Marcelo disse, penso que esta semana, ontem, que está atento a esta situação, uma situação que ele está atento até antes de ser Presidente da República e que, portanto, tem alertado também António Costa para esta situação e, portanto, eu estou convencido que o Centeno vai ter que ter aqui uma inflexão de caminho e vai ter que realmente que não ficar bem na fotografia na Europa, mas ficar bem na fotografia cá dentro, perante os cidadãos portugueses que, no fundo, são eles que o elegeram, e, no caso, nem o elegeram, porque ele é ministro de um governo que foi derrotado nas urnas. É preciso garantir que, de facto, este investimento na ala pediátrica do Hospital de São João seja feito. Exatamente. Eu falo só no Hospital de São João. Este Hospital de São João é porque é o caso o exemplo mais flagrante, porque de facto estamos a falar de miúdos, ainda por cima miúdos alvo de uma doença terrível como é o cancro, não é? Mas há hospitais em Portugal com baratas nos corredores, há hospitais em Portugal com tempos de espera de 2, 3 anos. Isto é inconcebível. É inconcebível quando temos uma população cada vez mais idosa, com a pirâmide demográfica a ser invertida e com pessoas cada vez mais a necessitarem de cuidados de saúde, porque a pirâmide demográfica não se reflete só na desertificação do país, reflete-se também na necessidade de maiores cuidados médicos, porque a população vai ficando mais idosa, mais carente de atenção a nível de cuidados médicos e, portanto, os hospitais devem e têm que estar a funcionar em pleno. E não podemos estar a desinvestir, e temos casos todos, nós, infelizmente, conhecemos diretamente de pessoas que estão nos hospitais e que os médicos dizem-nos que não vamos investir muito neste doente, porque o doente já tem 60 ou 60 e tal anos e, portanto, não é prioridade. Porquê? Porque não há dinheiro. Isto é gravíssimo. De facto, Centeno foi ouvido no Parlamento relativamente também aqui a esta questão do Hospital de São João e disse precisamente que este é um problema que se arrasta há 10 anos. É um problema que se arrasta há 10 anos, é um problema que, portanto, lá está, que não é só, e atenção, eu nestas coisas sou partidário na crítica que faço, é um problema já de há muitos anos, é um problema que tem que ser... O Hospital de São João, desde 1959, há áreas que não são reabilitadas, intervencionadas, é uma coisa inacreditável. Eu, por acaso, diretamente a minha filha é acompanhada no Hospital de São João, na pediatria, e eu fico chocado
fiquei chocado a primeira vez que entrei na pediatria naquele hospital e como é que o hospital de referência do Norte, o melhor hospital a nível de profissionais, isso não tenho a menor dúvida, tem instalações daquele nível no século XXI. É absolutamente inacreditável um país que tem estádios de futebol nos quais foram investidos milhões de euros ao abandono, não é? Isso para mim de facto demonstra o que é que tem sido a prioridade dos últimos governos ao longo dos últimos 20 anos desde a democracia, não é? As prioridades estão invertidas e, portanto, há de facto que investir no que é essencial. Muito bem. Pedro Meira, passamos agora para o nosso próximo tema. Analisamos a entrevista de António Mexia à TSF, realizada em Washington, onde diz que a EDP tem servido de bode expiatório para as causas dos incêndios do verão passado. Como é que podemos analisar e interpretar estas palavras de António Mexia relativamente à EDP? Essa entrevista, portanto, do Dr. António Mexia vem no seguimento de algumas críticas que a EDP tem sido alvo nos últimos tempos. E também que constam no relatório relativo aos incêndios. Exato. Não só por causa da questão dos incêndios, já lá vamos, mas também por causa realmente dos benefícios fiscais, entre aspas, que a EDP tem tido. Nós temos a eletricidade mais cara da Europa. É uma coisa absolutamente inacreditável. Nós pagamos em média 100, 100 e tal euros todos por mês de contas de luz. Em nenhum país da União Europeia se paga tanta luz. A EDP construiu um museu, há cerca de alguns anos, uma obra megalómana na capital. Perguntamos porquê, como e para quê. Enfim, no ano passado a EDP terminou com lucros na ordem de 1,113 milhões de euros. 1,113 milhões de euros de lucro, com uma distribuição para acionistas, não tenho os números bem claros, bem presentes, mas à volta de 600 e tal mil euros. As taxas anuais de tributação a nível de IRC são as mais baixas dentro das empresas cotadas em bolsa, nas 20 empresas que fazem parte do PCI 20. E, portanto, foi taxada, creio eu, uma taxa de 0,7% a nível de IRC, o que é outra coisa absolutamente inacreditável. Isto são as várias críticas que a EDP tem sido alvo. António Mexia vem, no fundo, agora também a nível dos incêndios, dizer que a EDP tem sido também criticada pelo facto a nível das instalações e a nível do papel que... Eu estou de acordo com António Mexia, a EDP não é realmente a grande causadora, no fundo, da desgraça que se passou no verão passado. A grande causadora da desgraça que se passou no verão passado são vários fatores que estão, portanto, presentes. Eu penso que nós próprios, os portugueses, não estávamos alertados para os perigos decorrentes, no fundo, da falta de investimento na floresta em Portugal. Tínhamos incêndios todos os verões, todos os anos, mas víamos da televisão um bocado à distância e não havia, portanto, vítimas mortais, não havia, portanto, esta desgraça com esta dimensão. E no fundo, foi necessário haver estas duas desgraças, os maiores incêndios que ocorreram a nível da União Europeia nos últimos 40 anos, foram em Portugal, neste pequeno país, no último ano. E a culpa não é da EDP, a culpa é de todos nós. A culpa é de todos nós. A culpa é de todos nós porque todos nós temos terrenos florestais abandonados, terrenos florestais que não cuidamos, terrenos florestais que não são cadastrados. A culpa, portanto, não é só dos governos, a culpa portanto, de todos nós portugueses. Temos de ter outro tipo de alerta e outro tipo de atenção relativamente à floresta. O governo, neste aspecto, de facto, tem tido um papel, eu acho, absolutamente lamentável, criticável, ainda agora nesta questão também, portanto, da contratação, do lançamento de concurso público para os meios aéreos, tem sido realmente outra desgraça. Uma coisa que me faz imensa confusão é o facto porque é que nós temos o exército, muitos dos nossos militares nos quartéis, parados, fechados. Sabemos que não somos um país, uma grande potência, nem uma média, nem uma grande potência militar, e o papel dos militares podia ser também um papel aqui, e até das pessoas que estão condenadas a cumprir pena em estabelecimentos prisionais, um papel mais interventivo e mais até preventivo do que até relativamente à questão das florestas. Porque podiam estar perfeitamente a trabalhar nos campos, nas florestas, nas zonas rurais, a fazer até esta limpeza, a ajudar as pessoas a limpar. Porque as pessoas foram obrigadas a fazer estas limpezas das florestas até o dia 15 do mês passado, mês de março, mas muitas vezes sem meios, sem possibilidades de os limparem.
E por que não pôr as pessoas que estão a cumprir pena em estabelecimentos prisionais, a reinseri-los na sociedade, a ter um papel mais interventivo nesta limpeza das florestas. Também. Portanto, isto culpar aqui a EDP, ou culpar alguém, portanto, os bombeiros, ou em específico, acho que é muito curto e muito diminuto. É uma culpa alargada, acho que é uma culpa de todos e, portanto, tem que haver, portanto, uma intervenção diferente de todos nesta matéria dos incêndios. Muito bem. Pedro Meira, passamos agora para um tema local. Falamos de Viseu, vai ser a primeira cidade portuguesa a ter um transporte público não tripulado. Como é que podemos encarar esta medida da cidade de Viseu? Esta medida, eu achei e acolhi esta medida com muita curiosidade e com muito interesse. Sobretudo porque é o primeiro transporte coletivo não tripulado em Portugal. Nós temos ouvido falar de várias apostas de várias marcas de automóveis e de vários testes que têm sido feitos a nível, sobretudo, dos Estados Unidos, de veículos automóveis não tripulados, ou seja, veículos automóveis sem condutor. E vai ser o primeiro transporte elétrico sem um condutor e que vai existir em Portugal e, sobretudo, a nível de transporte público. Vai-se chamar Viriato, achei muita graça o nome que foi dado ao automóvel em si, e isto vem no seguimento da instalação em Viseu, isto é que é um dado muito importante, da instalação em Viseu de uma empresa tecnológica que se chama Tula. E este dado para mim também me chamou muita atenção porque lá está o investimento das empresas tecnológicas no interior do país. Isto é um dado muito importante. Porquê? Porque o investimento depois destas empresas reflete-se também na aplicação prática e no investimento destas empresas depois também e também na mobilidade local, neste caso. Na mobilidade. O município de Viseu, estou em crer, vai poupar cerca de 80 mil euros anuais face à situação atual, porque é um transporte que vai estar a circular 24 horas por dia. E não faz ruído, pode circular durante a noite. Exatamente, em termos de poluição sonora e ambiental vai ter, portanto, um impacto muito mais reduzido e, portanto, é com bastante curiosidade que ouvi falar, portanto, nesta notícia, também com alguma preocupação, porque sabemos também que estes testes nos Estados Unidos, o último teste, para não estar aqui a falar em marcas, não correu bem, houve um atropelamento mortal, porque, de facto, é uma coisa nova e o facto de não haver um condutor num veículo é algo que pode, realmente, em termos de segurança, que me pode, a mim e outros cidadãos, preocupar. Agora, de facto, é o futuro. E é o futuro e é curioso que este futuro chega no interior de Portugal, numa cidade do interior do país, a Viseu. E penso que é uma aposta que tem que ser feita depois, possivelmente, caso corra bem, a outros municípios, portanto de Portugal. Eu, por exemplo, eu sou um espectador atento dessa situação, dessa realidade. Por exemplo, o transporte elétrico, tripulado ainda, na cidade de Viana do Castelo, é um sucesso, é um êxito, porque consegue entrar e ir, portanto, onde o transporte usual e habitual não chega, e com poupanças de milhares de euros ao erário público. Isso também é muito interessante. Mas o grande dado é o investimento em empresas tecnológicas no interior do país. As empresas investem no interior do país e depois conseguem aplicar na prática esses investimentos que fazem, essas experiências também às realidades locais e passam essas realidades locais a serem exemplos também para outras cidades. E, portanto, é muito interessante esta chegada a Viseu do Viriato. Muito bem. Pedro Meira, passamos agora para o nosso último tema. Falamos de política internacional. Guterres está preocupado com a situação na Síria. Está António Guterres e estamos todos nós. O mundo, de facto, dizia no outro dia Miguel Sousa Tavares, está, de facto, um lugar muito perigoso. Eu estou convencido que a diplomacia e os telefones, como se costuma dizer, continuam a funcionar e há aqui um diálogo, de certeza, nós não sabemos, mas um diálogo permanente entre os Estados Unidos e a Rússia sobre esta matéria. É preciso perceber e situar bem este conflito. A Rússia que já garantiu que não houve utilização de armas químicas na Síria. Mas há provas de que essas armas químicas foram utilizadas não só agora, mas também já na tomada da segunda cidade, que é Alepo, há uns anos atrás. Isto é um conflito que dura há 8 anos no Médio Oriente. Já há 400 mil mortos neste conflito, um êxodo de 4,5 milhões de pessoas, de refugiados. É muita gente, é metade da nossa população. Isto porque, em 2000, Bashar al-Assad sucedeu ao seu pai, tomou, portanto, conta da Síria e com o decorrer dos anos foi-se instalando a corrupção, foi-se instalando, portanto, o desemprego e, sobretudo, a falta de liberdade na Síria. Em 2011, um grupo de miúdos revolucionários pintaram numa escola do país, no sul do país, uns dizeres revolucionários, foram presos, foram torturados e, a partir daí, dá-se início à chamada guerra civil na Síria.
Porquê? Porque começaram estes miúdos a serem acompanhados também por várias manifestações ao longo do país, várias revoltas populares que foram, portanto, reprimidas pelo governo de Bashar al-Assad. E cria-se aí, portanto, a guerra civil. Essa guerra civil depois ganha uma escala maior porque torna-se também uma guerra religiosa entre os sunitas e os xiitas, que portanto, são mais ligados à parte islâmica, que são, no fundo, quem suporta o governo de Bashar al-Assad. Com esta entrada dos movimentos religiosos, há também uma entrada, portanto, de movimentos ligados à Al-Qaeda e a movimentos, portanto, jihadistas, movimentos islâmicos radicais, e cria-se aqui depois uma tensão tremenda a nível do Médio Oriente, com a entrada também no conflito dos países vizinhos, das potências vizinhas, o Irão, a Arábia Saudita, entre outros. A Rússia dá um apoio direto ao Estado da Síria, ao governo da Síria, Bashar al-Assad. Há uma utilização química cada vez maior, uma utilização de armas químicas nos últimos tempos, e é aí que os Estados Unidos entram ao barulho, digamos assim. Obama foi muito criticado na altura porque teve um papel um pouco titubeante, porque, com o argumento que os Estados Unidos já estavam envolvidos noutros conflitos militares e que não poderiam estar envolvidos noutro conflito. E teve ali um papel, no fundo, um bocado ténue na intervenção, portanto, na Síria, o que permitiu à Rússia entrar, no fundo, no conflito com mais vigor. Ultimamente tem-se falado muito nisto, porquê? Porque há cada vez uma maior utilização de armas químicas. A nível da Europa, a França e a Inglaterra estão também, portanto, estamos a falar de potências militares médias que precisam sempre do respaldo dos Estados Unidos, estão também atentas e estão também no terreno a apoiar, portanto, alguns sunitas no combate, portanto... Estamos a terminar, Pedro Meira, uma última nota. A última nota que eu digo, as pessoas estão preocupadas com esta situação, porque isto é às portas da Europa, a Síria é no Médio Oriente, mas é às portas da Europa, faz fronteira com a Turquia, mas eu estou convencido que a diplomacia... António Guterres tem tido um papel muito fraco também, penso eu, é uma crítica que lhe faço, neste papel de si, mas não é fácil, isto não é um conflito fácil, porque é um conflito que envolve as grandes potências também, e lá está, e mais uma vez voltamos a falar na questão nuclear e na questão também das armas químicas, e isto é no fundo o que também está aqui em jogo. Agora estou convencido que Putin e Trump estão em contacto permanente, quer dizer, as administrações estão em contacto permanente, porque houve já algum cuidado até dos Estados Unidos e da França e da Inglaterra, a dizer que agora, neste ataque que irão fazer nos próximos dias, não seria um ataque à Rússia, mas, portanto, algumas forças do governo sírio, o que é um pouco difícil de fazer, mas enfim. Vamos aguardar e vamos ver como é que isto se desenvolve nos próximos dias. Muito bem. Pedro Meira, muito obrigada. Aproveito para lhe desejar uma boa semana. Voltamos a ver-vos na próxima semana. Muito obrigado. Foram estes os temas hoje no Espaço Opinião. Estamos de regresso amanhã.